Fala pessoal, mais um conteúdo aqui para vocês no nosso canal hoje. Hoje nós vamos falar sobre começar do zero, a empreender e ter muito mais resultados. Se você quer empreender, se você está buscando aí esse novo caminho, fica ligado com a gente até o final que eu vou te dar algumas dicas relacionadas a como começar corretamente. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócio e empreendedorismo, mas esse aqui é o nosso canal no YouTube, aproveite, se inscreve, acione aqui a sinetinha, que assim que a gente colocar um conteúdo novo, você passa a ser notificado. E aproveita e dá uma circulada geral lá nos outros conteúdos, que eu tenho certeza que tem muita coisa legal e que pode te ajudar agora de forma imediata. Se você não me conhece ainda, abaixo aqui tem uma relação de links onde você pode acessar e me conhecer melhor. Tem meu site, as minhas redes sociais, e lá você pode ver toda a minha trajetória, todos os projetos que eu já me envolvi e os meus atuais serviços. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, coloque aqui pra gente. Isso é muito importante para que a gente possa criar conteúdos para aquilo que de fato você precisa. Então deixa aqui o seu comentário, deixa aqui se você está curtindo, se você está gostando, se você acredita que isso tem servido para você e de que forma isso tem servido para você, tá certo? Deixa o seu comentário. E se você tem algum projeto aí que você gostaria que a gente desse uma olhada e desse uma acelerada, entre em contato com a gente que a gente retorna o quanto antes para você. Certo? Isso aqui é muito mais do que dinheiro. Nosso propósito é fazer com que as pessoas e as empresas sejam cada vez mais empreendedoras. E eu tenho certeza que a gente pode acelerar e melhorar os resultados da sua empresa. Tá certo? Então vamos ao assunto lá de hoje. Se você quer empreender, se você tem esse desejo de empreender, mas você não sabe como começar, por onde começar, quais são os passos, tá certo? Então é importante você estar buscando conhecimento. Vou pegar um exemplo. Eu quando quis fazer engenharia, eu sou engenheiro e eu quis fazer engenharia na época, então eu fui atrás de pessoas que estavam relacionadas à engenharia. Então eu fui conversar com engenheiros, eu fui conversar com pessoas que tinham engenheiros dentro das suas empresas, o que eles faziam, o que eles não faziam, quais eram as atividades. Então se você quer empreender, você tem que buscar conhecimentos, tem que conversar com pessoas que empreendem e não ao contrário, conversar com pessoas que nunca fizeram nada, que nunca tiveram contato com o empreendedorismo, tá certo? Então busque esse conhecimento, porque senão eles vão te colocar numa dinâmica onde o final dela é não fazer. E aí o não fazer tá cheio de gente, tá certo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer se a gente quer empreender é se aprofundar, é entender como é empreender, buscar esse passo a passo de como é empreender, porque senão você vai perder tempo, vai perder dinheiro e vai ficar desanimado cada vez mais, porque não é um caminho fácil. Assim como não é qualquer outro, tá certo? Mas é importante a gente buscar conhecimento. E aí saia desse cenário de que simplesmente fazer um produto já resolve, ou fazer um serviço já resolve. Não, empreender é muito mais do que isso. Empreender tem outras variáveis que são muito importantes você se aprofundar, você entender, você buscar cada vez mais esse conhecimento. Porque isso que vai te levar ao sucesso, esse aprofundamento. Tá bom? Então comece certo, comece a entender qual é o passo a passo para você começar a empreender. Não é só fazer o produto, não é só fazer o serviço. Tem muitas outras coisas. E aí nos vídeos que eu já coloquei dentro dos nossos canais, tem muita coisa para você que já pode te ajudar nessas outras coisas. Hoje a gente vai falar especificamente de como começar. Então, quais são os passos para a gente começar corretamente? Tá certo? Então vamos lá. Primeiro você tem que identificar o mercado, você tem que identificar o mercado naquele que você curte mais, que você já está mais familiarizado, que você tem mais afinidade, que você já trabalhou um certo tempo, que você gosta de estar ali junto daquele mercado, porque isso vai te ajudar no passo a passo. Não adianta nada você escolher um mercado só porque é moda, só porque talvez dê mais dinheiro, acaba entrando, acaba não conhecendo, isso vai demorar muito mais. Óbvio que você pode fazer isso, mas lembre, tem que se aprofundar, tem que conhecer esse mercado, tem que estar onde esse mercado está, você tem que estar lá. Você tem que estar em feiras, você tem que estar em reuniões com empresas dessa área, certo? Isso é muito importante. A partir do momento que você define o mercado, você tem que buscar conhecer esse mercado. Aí a gente está falando de números, se aprofundar em números, saber quanto é que movimenta financeiramente, qual é o tamanho desse mercado em termos de pessoas, em termos de empresas, tá certo? Para você conhecer de fato quais são as características desse mercado, se é exportação, se é importação, se é mercado interno, não importa. Você tem que entender como é que funciona isso em termos de números. E aí, obviamente, que você não vai fornecer, pelo menos quem está iniciando, não vai fornecer para todo esse mercado. Então você tem que fracionar, você tem que afunilar isso.
Isso a gente chama de identificar o seu público-alvo. Se você está começando, se você já tem, né, quem já tem negócio, eu vejo muita gente errando nessa questão, que é não definir claramente o teu público-alvo. Então você vende para todo mundo, mas ao mesmo tempo você não vende para ninguém, porque você fica perdendo tempo para quem não é seu público-alvo. Então é importante você definir quem é o público-alvo. Tá? O público-alvo é uma fração do mercado. Então vamos pegar como exemplo o público masculino. Né? No Brasil são 220 milhões de pessoas, né? Para a gente fazer uma conta aqui rápido, 50% são do sexo masculino. Então eu tenho um mercado de 110 milhões de pessoas no Brasil. Isso não significa que é meu público-alvo. O meu público-alvo é uma fração desse mercado. Então, pessoas do sexo masculino na faixa etária de 45 a 60 anos que usam óculos. Esse é o meu público-alvo, tá certo? Então eu vou fracionar isso, vou identificar qual é esse público-alvo, vou identificar onde estão esses números e vou fazer conta. E vou verificar que, sei lá, 5% da população está nessa faixa etária, de 30 a 45 anos, masculino, que usam óculos. Então eu entendo que são apenas 5% da população. E esse é meu público-alvo. E aí isso facilita, né, na hora de eu vender meu produto, na hora de identificar o meu problema, porque eu vou conversar, eu vou identificar quais pessoas. Pessoas do sexo masculino, que têm entre 30 e 45 anos e que usam óculos. Tá certo? Esse é meu público-alvo. Não adianta ficar conversando com pessoas de 18 anos, do sexo feminino, que esse não é o meu público-alvo. Então, se eu não faço isso, eu começo a perder tempo, eu começo a vender para todo mundo e ao mesmo tempo eu não vendo para ninguém. Porque eu estou conversando com pessoas que não vão adquirir meu produto. Quando você identifica o público-alvo, você passa a identificar também os problemas desse público-alvo, porque você passa a se relacionar mais rápido, você passa a entender esse público-alvo, tá ok? Então você entende os verdadeiros problemas. Se você já tem um produto, você simplesmente identifica esses problemas aqui e verifica se está tendo ou não, né, aproximação, né, do teu público-alvo com o teu produto. Se você não tem um produto, aí talvez seja até mais fácil, porque você vai criar um produto em cima dos problemas. Certo? A gente chama isso de encaixar o meu produto no mercado. Tá? E isso que acaba tendo muitas vendas, quando você encaixa o seu produto no mercado. Tá certo? Então busque resolver os problemas de forma verdadeira. Tá certo? E se você está iniciando, você faz testes. Você faz teste com 2, com 4, com 6, e aí você passa a avaliar se aquilo de fato resolve o problema para o teu cliente. Tá certo? Então faça testes inicialmente, se você está começando. Se você vai lançar um produto, a mesma coisa, faça testes. Se você já tem, né, um negócio no mercado, se você já empreende há algum tempo. E comece pequeno. Não adianta querer começar grande. Pensar grande você tem que pensar sempre, mas não adianta querer começar grande. Você tem que começar ali pequeno mesmo. Se você quer produzir, se você quer vender roupa, não adianta pensar na loja. Você tem que começar a vender a roupa primeiro. Então você vende 2, 3 peças inicialmente, 10 peças inicialmente. E aí, em um determinado momento, né, quando isso já estiver bem validado, você pensa em ter loja. Se você quer uma fábrica de bolo, não adianta não adianta começar pela fábrica. Você tem que começar pelo tabuleiro de bolo, pela forma de bolo. Tá certo? Isso é começar pequeno. Obviamente que você tem que pensar em ser grande. A partir do momento que valida isso, aí você pensa em crescer. Então, eu vendi 3, vendi 10, você pensa em vender 20, você pensa em vender 40, você pensa em vender 80. E busca crescer, né, busca atingir esses números da melhor forma possível. Então, é muito importante você seguir essa sequência. Identificar o mercado, conhecer o mercado, identificar o público-alvo, identificar os problemas desse público-alvo, resolver os problemas desse público-alvo, né, e aí começar os negócios de fato. E aí você pensa em crescer sempre, tá certo? Dá certo, só que você tem que fazer a coisa certa, você tem que seguir o passo a passo certo. E aí é muita informação, é muito estudo, é muito conhecimento, tá certo? A chance de você dar certo é muito maior dessa forma. Por hoje é só, espero que tenha agregado. Se você curtiu, dê um joinha pra gente, isso é muito importante para o nosso canal. O YouTube entende que é um conteúdo relevante, ele passa a divulgar para outras pessoas e isso ajuda a gente aqui no nosso canal. E aproveite e distribui geral esse conteúdo para outras pessoas que você acredita que a gente pode estar ajudando, que eu tenho certeza que a gente pode ajudar. Abaixo aqui, lembrando que tem um link para você fazer o seu perfil empreendedor, então para você saber como que você está como empreendedor. Então faça lá, né, esse perfil e eu vou te devolver esse diagnóstico para você de maneira gratuita. Muito obrigado. E até a próxima!